Pessoal, então só para dar continuidade, a gente estava falando na aula passada como que a gente podia solucionar problemas com inteligência artificial. E aí a gente tem os tópicos de busca e resolução de problemas, né? A gente tem que entender, primeiro de tudo, que não adianta a gente querer criar algoritmos ou utilizar algoritmos. A gente tem que entender primeiro alguns passos anteriores, né? Não adianta eu ter o melhor algoritmo de resolução de problemas se eu não sei o problema que eu tenho que solucionar. Então, primeira coisa é a gente entender os nossos problemas. Para tanto, peguei uma ideia de um problema clássico aí que dá para a gente brincar bastante, que é o problema da travessia. O problema da travessia, ele contém aí uma gama de possibilidades, né? Isso daqui, só a título de curiosidade, não me chamem de velho, mas na minha época, eu jogava esse probleminha, né? Tinha um joguinho em Flash, que tinha que fazer a travessia de um lado de um rio para o outro, né? Era bem bacaninha a ideia do programinha lá, do joguinho em Flash. É bem interessante, obviamente ele só validava os estados, ele não tinha um resolvedor de problemas automatizado, mas é um problema bem interessante toda vez que eu tenho que resolver ele novamente, eu caio no mesmo problema de rever os meus conceitos e analisar, pois eu não guardo resolução de problema na minha cabeça. Como solucionar o problema, para mim, sempre é um desafio novo e é interessante. Nesse daqui, ele tem cinco objetos, né? Cinco coisas. E essas coisas daqui são um barco a remo, um robô, uma raposa, espero que gostem da referência da raposa, a galinha, a mais famosa atualmente, e um saco de ração para essa galinha. O que nós temos, né? Tem um problema muito interessante que eu preciso imaginar que eu estou numa situação dessa daqui, né? Eu tenho lá os meus três personagens, a raposa, o robô e a galinha, o meu objeto, o saco de ração, e eu tenho um barco. E eles estão numa das margens do rio e eu tenho que atravessá-los para outra margem do rio. Aí a gente tem algumas regras, né? Algumas coisas que foram impostas nesse quebra-cabeça daqui. A ideia da regra desse quebra-cabeça é a seguinte: o barco só pode ser pilotado pelo robô. Perfeito, tá joia, faz muito sentido. A raposa não pode ficar sozinha, sem a galinha, sem a presença do robô, porque senão a raposa come a galinha. E a galinha não pode ficar sozinha com o saco de ração sem a presença do robô, porque senão a galinha come a ração. São as nossas regras de restrições. Uma última regra de restrição é que o barco tem possibilidade dessas quatro coisas, ele pode carregar três por vez. Ele não pode carregar mais do que três. Então, o barco não pode ir sozinho, porque ele precisa do robô para pilotar, e a gente também tem aí o problema que ele não pode ir sem o robô levando os bichos, porque eles vão se atacar. Aí fica uma ideia interessante, olha só. Eu tenho meu barco, eu tenho o robô, eu tenho a raposa, a galinha e a ração. São cinco coisas. São cinco coisas que eu posso analisar. Essas cinco coisas, elas têm algumas características. Se você for analisar as junções possíveis das nossas coisas, né, a gente vai ter coisas vezes 5. 5 vezes 5, 25 possibilidades de junção. A gente fez aí 25 possibilidades. O que ocorre de antemão é você lembrar que o robô ele tem que estar no barco,
para pilotar o barco. Então, o barco ele só se move se o robô estiver junto. Logo, você pode transformar o robô e o barco em uma coisa só. E aí você extirpa, né? Tira dos problemas, e aí você elimina 9 estados possíveis que a gente teria que eliminar lá para frente. Então a gente trabalha aí com 4 coisas. O robô, assumindo que o robô já está no barco, né? A raposa, a galinha e o saco de ração. Se você pegar e analisar essas 4 coisas, a gente vai gerar aí uma tabela de estados. 4 vezes 4, 16. A gente tem aí 16 possibilidades. São as 16 possibilidades, os 16 estados possíveis que a gente tem para resolver o problema da travessia. Voltando nas aulas anteriores, a gente viu que a gente tem os agentes inteligentes, que para a gente montar um agente, a gente precisa montar a tabela de estados, para a gente poder fazer as validações. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está montando uma tabela de estados, está vendo como montar uma tabela de estados através de um exemplo. Em cima disso, a gente tem alguns problemas que são relacionados. O primeiro problema é que a gente tem que entender que não são todos esses estados que são possíveis. Existem estados que eu tenho que omitir alguma coisa. Desses 16 estados, a gente sabe que tem algumas regras que a gente tem que tomar cuidado que elas não podem acontecer, porque senão levaria aí a um desfecho indesejável. Um dos estados que a gente tem que imaginar é quando a galinha está junto com a raposa. Então, quando a galinha está junto com a raposa, voltando no anterior, aonde elas estão, não importa se do lado esquerdo ou do lado direito, elas não podem ficar juntas se o robô não estiver presente. Então, assim, elas não podem ficar juntas sem o robô. Então, se o robô não estiver junto com elas, ou seja, analisando, né, nessas 4 condições, seria as duas opções do meio do estado, se elas forem iguais. Se elas estiverem na esquerda, então E no centro e DD. Se tiver EE no centro e DD no centro, não pode. Então, você pode analisar que vai sair alguns casos, e esses casos são os 4 do centro, né? Que aí é onde eu tenho DD, DD, EE, EE. São os 4 do miolo da nossa tabela, bem do meio da tabela mesmo, que são os estados que não podem. Então a gente já pode extirpar esses 4 estados, de 16 já caiu para 12 estados. Tem um outro estado também que não é permitido, que é a galinha junto com o saco de ração. Então, se tivermos, isso aí sem o robô, então se tivermos os 2 últimos, né, a galinha e o saco de ração do mesmo lado, e for diferente do lado do robô, isso não pode. Então, a gente pode imaginar o seguinte, a 4ª opção não pode acontecer, porque nós temos a galinha do mesmo lado que o saco de ração, com o robô do lado oposto. E a gente também, contando de baixo para cima 4 possibilidades, acontece a mesma coisa. A gente contando, então, a gente tem aí várias possibilidades que são importantes da gente entender. Essas possibilidades, deixa eu ver aqui, opções de seta. Automático, vamos ver. Essas daqui, o do centro, que é aonde tem no mesmo lado a raposa e a galinha, e o robô não está presente, então tá aqui, essa não pode. Essa outra aqui, raposa e galinha junto, robô não tá, e do outro lado também a gente tem raposa e galinha juntos e o robô não tá. Essas 4 saem. De cima para baixo, a gente tem aqui a 4ª opção, aonde a galinha e o saco de ração estão no mesmo lado e o robô está no lado diferente. De baixo para cima, contando também 4, nós temos a galinha e o saco de ração no mesmo lado e o robô em lado diferente. Já são, então, os 6 estados que não são permitidos. Se a gente olhar esses estados, a gente eliminar esses estados, a gente vai ter uma tabela mais enxuta com 10 possibilidades.
como eu falei na primeira aula, esses 10 estados são coisas pouquíssimas, né? São bastante simples, bem tranquilo a possibilidade de analisar isso daí tudo. O que a gente faz agora com essa tabela? Com essa tabela, a gente tem que analisar outro passo, que eu não posso simplesmente ir do passo inicial, que está todo mundo à esquerda, para o passo final, todo mundo à direita. Isso daí é uma regra lógica. A gente tem possibilidades. Por quê? Porque não podemos atravessar mais do que 3 coisas ao mesmo tempo. Então, não daria para fazer a migração do estado inicial para o estado final diretamente. A gente tem que ter um estado intermediário. Não quer dizer que eles não são possíveis, mas eles não são possíveis de forma direta. Se não são possíveis de forma direta, a gente tem transações aí que tem que acontecer. Ficou lá com as 10 possibilidades, a gente vai montar então uma relação dessas transições de estado, né, dessas possibilidades, e a gente chegou nesse resultado daqui inicial. O primeiro estado, quando eu estou inicialmente em uma posição que está todo mundo à esquerda, eu tenho 4 possibilidades, que seria a primeira possibilidade, fazer a travessia do robô e da galinha, e eu deixo a raposa com um saco de ração. Tem a segunda possibilidade, que é transportar o robô com a galinha com o saco de ração, porque o robô presente a galinha não come, não tem problema. E também teria a possibilidade de carregar o robô, a raposa e o saco de ração, deixando a raposa. Ou teria a possibilidade de levar dentro do barco o robô, a raposa e a galinha. E deixar o saco de ração. Como o robô está presente, a raposa não come a galinha. São possibilidades de primeiro estado, são essas daí que são as possíveis alterações. Então, eu posso sair do primeiro estado para qualquer um desses daqui. E se a gente começasse a analisar todos os estados, todas as possíveis transições de um lado para o outro? Normalmente, quando a gente fala de transição, a gente usa uma seta indicando que esse estado vai para aquele estado. Mas nesse caso específico, ele pode, essa seta seria bidirecional. Então, não utilizei seta, utilizei uma linha para fazer a representação gráfica, né? E aí está o resultado todo preenchido, né? Estamos aí com todas as transições de estado. Ele está no estado inicial e ele pode ir para 4 estados. Depois, quando ele, se por exemplo, ele pegar o mais embaixo de todos os estados, né? Então, se ele pegar esse estado inicial, esse segundo estado, a partir dele, o que eu posso fazer? Eu posso voltar para o estado inicial, ou se não, eu posso ir para o outro estado, onde a galinha fica, volta o robô, a raposa e o saco de ração ficam na esquerda e a galinha está na direita. E depois desse estado aqui, aonde esse estado do meio, o terceiro do meio da parte, o terceiro do meio da parte superior, né? Eu tenho 4 estados possíveis também para ele. Então, ele tem 4 possibilidades da gente fazer a alteração. Então, ele transita entre 4 possibilidades. Ele pode voltar para o estado anterior que estava, ou ele pode mudar para outros estados. E aí a gente tem possibilidades. Essas possibilidades são descritas por essas linhas ligando. E o que a gente faz para solucionar o problema? É só seguir as linhas. Né? Um exemplo de solução seria, por exemplo, ir do primeiro estado, o primeiro da parte superior, para o quarto da parte inferior. Não dá para transitar diretamente para o último. Eu tenho que voltar no quarto superior para depois ir para o quinto inferior. Então, esse esquema de transição é bem inteligente porque a gente analisa a possibilidade de variações. Se você for pensar bem, a gente poderia estar montando uma tabela do que é inicial e do que é possível. E aí a gente poderia jogar a nossa sorte, né, para ele analisar. Nesse caso daqui, a gente não colocou custos, né, mas poderia, por exemplo, imaginando aí, se vocês já passaram por estrutura de dados, talvez já tenham visto ou ouvido falar do caixeiro viajante.
o algoritmo famosíssimo do caixeiro viajante, que faz com que você tenha, que é a teoria de grafos, né? Também poderia ser em disciplinas que tem a teoria de grafos, aonde você vai ter as alternâncias de estado. E aí você poderia ter peso. Se você tivesse pesos diferentes, ou você tivesse penalizações por retornar a estados anteriores, a gente poderia imaginar um caminho ótimo, né? Eu sei que o caminho ótimo depende, ele tem que acontecer uma travessia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita para finalizar. Eu tenho que passar por isso daí. Mas se eu tiver um custo interessante, eu poderia ver qual que é menos custoso e aí chegar num algoritmo ótimo, né? Num estado ótimo de transições. Mas não é o nosso caso, né? Nesse momento não foi o nosso caso. E como que a gente, ainda recapitulando, o que a gente tem de interessante analisar os estados? Quando a gente está falando de poucos estados, é uma coisa super tranquila para ser analisada. Porém, todavia, entretanto, não é sempre poucas possibilidades, né? Imaginando, no caso aí, veículos autônomos, a gente tem câmeras que ficam analisando o ao redor, né? 360 graus. Só que se você for pensar bem, você acha que uma câmera vai pegar todos os detalhes de tudo? Na verdade, assim, a câmera, ela pega todos os detalhes. A gente pode ter vários tipos de câmeras. Porém, o tratamento da imagem que a gente faz é diferente. Muito provavelmente a gente vai ter que tirar muita qualidade, tirar cor, tirar detalhes para a gente poder enxergar. A gente vai ter que ir aplicando filtros para a gente poder ver menos detalhes na imagem. E por que a gente aplica filtros para ver menos detalhes nas imagens? Para ter menos estados possíveis. Dá para entender aonde a gente está chegando? Então, quando eu tenho uma possibilidade de análise, né, quando eu vou analisar um problema e eu tenho muitos estados que esse problema pode assumir de uma só vez, o meu custo computacional é altíssimo, né? Consome memória, consome processamento, consome tudo. Então, de repente, se não tiver local, tiver em outro local, não tiver dentro do mesmo equipamento, pode consumir rede. É muita informação. Se consome rede, obviamente vai ter que trazer de um lado para o outro, vai consumir disco, vai ter memória, disco, processador, rede. O consumo de recursos é altíssimo. E esse custo computacional é alto. Se ele é alto, a gente tem um problema. Imaginando aí no caso de visão computacional, quanto tempo, né, a gente pode demorar para fazer o processamento de uma imagem. Se você imaginar que você processa uma imagem por segundo, é um tempo até que aceitável, não é o melhor dos tempos. Por que eu falo que não é o melhor dos tempos? A gente sabe que não existe filme de verdade, né? Movimento não existe, existe sequência de quadros, né? Então a gente vai pegar um filme, uma filmagem, e a gente vai ter quantos quadros por segundo são capturados e a gente consegue enxergar. Isso daí é o que acontece, essa captura de quadros e a gente enxerga. A gente tem uns limites aí da visão humana, né? Acima de 30 quadros por segundo, a gente não percebe mais a transição entre eles. Abaixo de 30 quadros a gente consegue perceber, mas uma câmera nesse tipo pode trabalhar aí com 15 quadros por segundo. Então, ela vai ter que fazer a análise de 15 imagens em um segundo. Se eu tenho muitos estados a serem analisados, muito provavelmente eu não consiga realizar isso daí dentro de um tempo hábil e a gente começa a ter uma fila e começa a acumular e ele começa a não dar resposta em tempo aceitável. Dependendo do que você está vendo, você pode diminuir. A gente não tem a percepção de que um segundo demora tanto tempo, né? A gente acha que um segundo é uma coisa extremamente rápida. E, na verdade, não é. Um segundo dá para fazer muita coisa. Então, em um segundo, você consegue, talvez, passar um objeto
sem que ele possa ser percebido pela câmera ou pela análise de estados. Se eu conseguir pegar esse timing, né, de ele pegou esse frame nesse exato segundo, eu passo o objeto e ele vai demorar um segundo completo para analisar, mas esse tempo de transição do objeto for menos de um segundo, eu não capturo esse objeto nas imagens. E isso daí é um ponto de falha. E aí a gente tem um problema muito interessante na visão computacional. Na visão computacional, a gente tem que diminuir as possibilidades de estados para que a gente possa fazer a análise completa de tudo que a gente está querendo analisar. A gente não consegue hoje, né, com tudo que a gente tem, mesmo utilizando GPUs para fazer processamento, a gente não consegue fazer análises com muitos estados. A gente precisa literalmente fazer uma limpeza, né, na nossa imagem que vai ser analisada, para que seja possível a gente conseguir analisar todos os estados dentro de um tempo hábil. E isso daí é uma coisa interessante de ser pensado e analisado, porque a gente tem que entender que não adianta eu ter o melhor dos algoritmos se eu quero analisar alguma coisa e eu não filtre aquilo que eu quero analisar. Eu não sei o que eu quero analisar. Eu simplesmente quero jogar para ver o que acontece. Muito provavelmente, nesse momento, você vai perceber que, se isso acontecer, você vai ter um problema de estouro de memória, ele vai travar, a aplicação não vai renderizar correto, não vai marcar, não vai fazer um monte de coisa. Seu processo de visão computacional falhou. E aí que a gente entra nas possibilidades e pensamentos. Novamente, só ainda para recapturar tudo o que a gente conversou na aula passada, a gente já, e na disciplina toda, né, desse semestre, a gente falou sobre possibilidades de uso de inteligência artificial em vários meios. A gente falou sobre a indústria 4.0, falamos sobre essa terminologia 4.0, o que ela vem significando, né? O 4.0 indica que é a quarta revolução industrial, mas o 4.0 aplicado, por exemplo, à advocacia, que tem lá a advocacia 4.0, educação 4.0, contabilidade 4.0, não sei o que 4.0, o 4.0 assumiu um papel do significado dele dentro da quarta revolução, né? Então, quando eu estou utilizando esse 4.0, eu estou falando que eu estou tendo a revolução da inteligência artificial sobre aquele determinado ponto de análise, né? Eu posso ter, por exemplo, a medicina 4.0, que é a medicina intermediada ou auxiliada por inteligência artificial. Eu posso ter contabilidade 4.0, como tem os cases que a gente já conversou, que algumas grandes empresas de contabilidade tinham muitos funcionários que ficavam cadastrando as movimentações financeiras das empresas que eles prestavam serviço. Porém, o que acontece? Eu estou dedicando um funcionário que estudou, que se preparou, que tem capacidade a fazer um trabalho braçal. Mas precisa ser feito por alguém que saiba o que está fazendo, né? Então não é um trabalho idiota, mas é um trabalho repetitivo. É um trabalho que demanda conhecimento, mas acaba sendo repetitivo. Se você implementa, então, inteligência artificial para fazer o processo repetitivo ser automatizado, né? Aí a gente entra nos quesitos de robotização, robotização de processos, né? Que é você automatizar o processo em si, além de automatizar aplicando inteligência artificial para que ela possa identificar de mudou a posição, o layout da nota fiscal não é o mesmo, né? Essas coisas você consegue trabalhar de forma muito inteligente e útil, né? Que você vai otimizar todo o processo de entrada de dados, você vai ter toda aquela parte chata, que é pegar a nota fiscal, ler, identificar cada campo, cadastrar dentro do sistema e ficar digitando isso dia após dia, o dia inteiro ela faz isso daí de forma
automática sem ter cansaço físico, pois vai ser uma aplicação rodando, e libera o contador para ele poder fazer o que é de direito dele, no caso, fazer análise contábil fiscal, né? O cara, ele pode, por exemplo, o contador com essa possibilidade, ele pode começar a olhar processos de melhorar a contabilidade de uma empresa, ou ter saídas para que a empresa economize, ou para que ela pague menos imposto, alguma coisa desse tipo. E isso daí começa a ser interessante. E aí vem um detalhe muito importante, né? Se você imaginar que a gente for levar para o lado, né, o lado histórico, a gente sabe que as automações, as revoluções industriais, elas fizeram com que pessoas perdessem o seu emprego, né? Isso daí acontece e ninguém nega isso daí. Mas por quê? Porque um processo que era feito manual por uma pessoa passou a ser feito por uma máquina. Então, essa pessoa deixou de ser necessária porque eu compro uma máquina ou compro um sistema. Esse sistema ele pode até custar mais caro que uma pessoa me custaria mensalmente. Eu pago, mas dentro de um determinado período de tempo eu tenho o retorno do meu investimento. E aí, todo o tempo que essa máquina ficar funcionando depois disso daí é lucro, né? Eu estou lucrando em cima disso daí, economizando dinheiro. E é dessa forma que as empresas conseguem aumentar lucro, diminuir gastos, sobreviver. E a gente falou que é um momento interessante esse da pandemia. Novamente, deixo claro e ressaltado que eu não estou feliz em estar em pandemia ou nada disso, mas eu estou falando que é um momento que a gente tem que repensar os nossos processos e repensar os nossos negócios. E aí, nesse momento de repensar negócio, e você imaginar a inteligência artificial como sendo uma possibilidade de manter uma empresa funcionando, e aí eu não vou entrar no mérito que a empresa, por exemplo, poderia ter 100 pessoas antes da pandemia, e depois da pandemia, com investimento em inteligência artificial, ela tem 50, mas ela produz a mesma coisa, vende a mesma coisa, lucra a mesma coisa. É isso que eu estou falando. A empresa sobreviveu. Ela não é uma empresa de porta fechada. Então, o que eu quero questionar não é o fato de ser bom, ser ruim, ou perder o emprego para uma inteligência artificial, para um processo automatizado. Não é isso. É a capacidade da empresa se manter no mercado diante de uma situação adversa que nem essa que a gente está vivendo, mesmo que com menos capacidade empregatícia, né? Mas só que, por exemplo, vamos imaginar aí voltar lá no cenário nosso da contabilidade 4.0. Vamos pegar o contador que ele tinha aquele processo manual de cadastrar todas as notas, fazer os lançamentos contábeis da empresa. Imaginou isso daí? Agora vamos pegar e automatizar. Esse contador agora ele está disposto, né, está livre e liberto para fazer outras coisas. Não quer dizer que ele vá fazer, mas será que não seria o momento, por exemplo, do contador ele parar e pensar assim: ah, eu vou continuar do jeito que eu tô, porque eu tenho certeza que nada vai mudar e eu vou morrer, né, nessa função, fazendo essa função, ou vou me aposentar fazendo isso, ou ele poderia então decidir fazer como muitos contadores vêm fazendo, né, e não só os contadores, mas muitas pessoas vêm fazendo, né? Muitas pessoas de várias áreas vêm fazendo, que é começar a estudar inteligência artificial e aprender como que eles podem automatizar o seu próprio trabalho. Então, como que o contador ele poderia fazer? Ele poderia ele mesmo tentar automatizar o trabalho dele. Se ele tenta automatizar o trabalho dele, ele deixa ele livre para executar tarefas mais complexas, né? Que aí, obviamente, vai necessitar de todo o conhecimento adquirido em anos de experiência, ou anos de leitura, anos de faculdade, coisa que a IA, para chegar nesse ponto, ela precisa ser muito, 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 muito trabalhada. E aí é que está o interessante, né? E aí eu deixo esse ponto de reflexão e lembro para vocês que a vida sempre é feita de escolhas, né?
e aí ele pode escolher não mudar ou pode escolher tentar evoluir. E, mais uma vez, refletindo sobre o momento onde a gente está vivendo, que as mudanças, né, as evoluções são necessárias. E a gente precisa, né, ter capacidade de ser resiliente, da gente sofrer uma tensão, ser modificado e a gente conseguir voltar ainda, mesmo que a gente não volte ao estado inicial, a gente volte a um estado que seja possível dar continuidade. E aí vem uma coisa importante, né? A gente precisa, então, fazer uma análise do espaço de estudo, das transições e dos custos. E aí, para a gente poder deixar relatado e formalizado um problema de planejamento, a gente vai usar esses tais espaços de estado, as transições e os custos, como a gente tinha comentado rapidamente quando eu estava exemplificando a resolução da travessia. A gente pode imaginar o seguinte, né? O estado de espaço, ele significa o conjunto de situações possíveis que a gente viu e analisou e entendeu que eu tenho um determinado nó, um determinado ponto, um determinado estado que vai ter que passar para um outro determinado estado. Mas eu sei que tem alguns que não serão possíveis dependendo das nossas regras impostas, né? Então, se as nossas regras proíbem a raposa ficar junto com a galinha, esse estado de raposa junto com galinha não pode ser permitido. Então, a gente tem esses problemas que vão ser solucionados quando a gente estiver fazendo uma análise do espaço de estado que a gente tem. As transições, foi o que a gente falou, são as mudanças de estado, né? Então, quando eu vou de um estado para o outro, né, eu tenho a modificação, a passagem de um estado para o outro, a modificação de um estado A para um estado B, de um estado B para um C, um D, um E. Isso daí é o nosso objetivo. E a gente traça metas, né? O que as transições têm que fazer? Elas têm que chegar, ela tem que sair de um estado inicial e ter ligações por estados intermediários até o nosso estado final, que é a nossa meta, né? Que isso daí faria um caminho possível para a gente solucionar os nossos problemas. E a gente pode ter custos, lembrando novamente aí do exemplo do problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico de estrutura de dados, né? Que aí a gente tem um algoritmo de custo fatorial, que é o pior dos casos possíveis de ter um ozão de N fatorial aí, um big O de N fatorial. É uma análise interessante, mas por enquanto não tem solução tão fácil. A gente fazendo análise de grafos, a gente tem que montar uma árvore para poder passar por tudo isso e a gente tem que analisar cada uma delas, né? E aí os custos referem-se literalmente ao fato que muitas vezes as diferenças dessas transições não são todas iguais. Então, o custo que eu tenho para mudar, por exemplo, do estado A para o estado B é 10, mas para mudar do estado A para o estado D é 15. Qual é o menos custoso? E aí, quando a gente fala custo, não é monetário, né? A gente está falando custo computacional. Quão custoso é para o computador fazer isso daí? E a gente atribui valores numéricos para que a gente possa entender. E isso daí é uma das formas da gente solucionar problemas, né? A gente pode utilizar isso daí para fazer, por exemplo, fazer a solução do caixeiro viajante. Então, quando você faz um estado, você monta o espaço de estado, né, que é aquela tabelona que a gente monta, que são todos os estados possíveis, limpando todos os estados impossíveis. A gente monta as transições entre os estados e a gente vê quanto que custa para ele mudar do estado A para o estado B, do estado A para o estado C e assim por diante, vai colocando os custos, a gente consegue fazer um esquema que pode minimizar
ao máximo tempo, distância, custo computacional que estiver sendo analisado, a gente pode diminuir ao máximo. E se todas as transições são iguais, a gente pode ignorar os custos, né? Porque se tem custo igual, independente se vai de A para B ou de A para D, a gente sabe que o custo é o mesmo, então não tem diferença nenhuma. A gente pode imaginar, então, nessa ideia, que definir um problema envolve diversas etapas, e isso aí a gente não foge. Até porque um problema pode ter mais de uma solução possível, como o nosso exemplo aqui da travessia, né? A travessia, ela tem literalmente várias possibilidades de solução. Não estou falando, nesse caso, né, que existe uma ótima e uma péssima, mas existem soluções ali que, por exemplo, quando eu vou de um estado inicial para um segundo estado, né, que é o estado intermediário, a gente poderia imaginar que se eu voltar a um estado que eu já passei anteriormente, isso daí é custoso. E aí eu poderia atribuir custo nesse processo, né? E isso daí seria uma coisa interessante para análise de otimização de caminhos, né? E aí, sim, teria uma possibilidade interessante de chegar numa resolução melhor. Aqui a gente tem que imaginar o seguinte, que é, inteligência artificial nada mais é do que você pegar um problema, descrevê-lo matematicamente usando ferramentas estatísticas, a gente vai programar através de uma linguagem de programação a solução possível, né? E aí a gente pode fazer análise em cima disso daí. Nós temos uma técnica em IA chamada aprendizagem por reforço, ou também conhecida como Reinforcement Learning, ou RL, simplesmente. É uma das técnicas de aprendizado de máquina, né? E as técnicas de aprendizado de máquina são interessantes porque você pode passar um dataset, um conjunto de dados base, e ela ficar somente com aquele conjunto. Então, você ensinou ela, você utilizou a técnica de machine learning, você ensinou a máquina com um dado conjunto. Com esse dado conjunto daqui, ela não aprende coisas novas, mas ela pode inferir através de análises estatísticas possibilidades futuras. Então, você diz que o estado A é 1, o estado B é 0, o estado estado C é 1 e o estado D é 1, logo pode abrir a porta. E aí você vai fazendo essas análises de cada uma desses estados, né? Os estados possíveis, sim, não, sim, não, sim, não, e você leva lá uma base final, né? Um resultado final. E aí você não sabe qual que é o resultado final, mas você faz uma análise estatística daquelas possibilidades. Isso daí acontece muito, por exemplo, e aí a gente pode ter repetições de estados com resultados diferentes, né? E também a gente pode ter estados diferentes com resultados iguais, e aí, por isso, da análise estatística, né? Aí você faz uma análise estatística e verifica qual que é a maior probabilidade daquilo acontecer. Se eu estou passando esse caso, que ele ainda não conhece, mas de acordo com os estados anteriores e os resultados, estatisticamente é possível que aconteça isso daqui. É mais possivelmente mais interessante, é mais cabível dentro da estatística que isso daqui ocorra. E aí você tem também a aprendizagem por reforço. Nesse caso, a aprendizagem por reforço, o que acontece? Você tem um ensinamento que você aplicou, uma base inicial, assim como a gente falou do machine learning, está lá a nossa base inicial, porém, o que vem a acontecer? Eu tenho agora que, conforme aconteça coisas novas que não estavam dentro do meu quesito de base de conhecimento, né, dentro do meu dataset, eu insiro novamente essa informação no meu dataset. Eu estou ensinando, reforçando o conhecimento dele através das coisas que eu tenho aprendido, né?
Então, conforme alguma coisa acontece que dá resultado e isso é interessante, eu reaplico isso daí na minha base, dentro do meu dataset novamente. Ele entra como mais uma informaçãozinha a ser pensada, a ser trabalhada. E aí você pode estar mudando através dessa retroalimentação, você pode estar mudando respostas lá no futuro. Que antes, por exemplo, ele respondia sim, e agora, com as respostas, ele chega na resposta de não, por exemplo. Então, ele acaba mudando a resposta de acordo com o aprendizado futuro que está acontecendo. Né? Então, vai acontecendo futuramente, ele vai pegando essas informações, reenxertando, e aí a análise estatística que é feita em cima desses dados pode trazer uma resposta diferente, ou também pode reafirmar a resposta que ele estava dando, né? E aí ele fala mais enfaticamente que aquela resposta é a correta. E aí a gente vai para resolução de problemas com inteligência artificial, né? E aí a gente já viu algumas coisas, né? Aí eu só estou reforçando, mas a inteligência artificial é muito antiga, né? Ela vem da época da, da ideia lá do Turing, né? Ele é o pai da ciência da computação, além da inteligência artificial também, né? Como a gente já falou lá no início, né? Capítulo 1, quando a gente começou a falar das coisas, a gente estava falando aí do Alan Turing, explicando tudo o que estava acontecendo. A gente viu o filme dele, né? Eu passei para vocês, comentei sobre o filme dele, e aí isso daí é interessante, porque é um ponto de ser analisado que as coisas que aconteciam lá atrás, na verdade, não aconteciam como hoje está acontecendo, porque não existia poder computacional para resolver o problema. Então, não existia poder computacional para fazer os cálculos necessários para chegar na solução que hoje a gente consegue. E muito provavelmente, daqui a 30 anos, a gente também vai ter um poder computacional muito mais além do que existe hoje, e a gente vai ter uma inteligência artificial sendo muito mais significativa do que a gente tem nos dias atuais. E aí acontece isso daí, que em vez de ter, né, ter que criar um dispositivo diferente para cada tarefa, foi criado o tal do computador que conseguia resolver vários problemas. E isso daí foi a ideia do Turing. O Turing, por isso, foi nomeado como pai da computação, em cima de tudo que a gente já viu. Também o termo inteligência artificial é comumente atribuído para o John McCarthy, né? O John McCarthy, que muitas vezes também é referido como o pai da inteligência artificial. Ele também bate de frente aí com o Turing na posse, né, do título de pai da IA, né? E aí o que acontece com esse cara, né? Ele, por incrível que pareça, ele é referido como o pai da inteligência artificial, mas na verdade ele sempre negou a ideia do termo, né? Ele foi muito influente na adoção para o crescimento da IA. Esse termo aí, ele aconteceu quando teve um seminário de verão que de uma conferência, né? Que foi organizada por ele em 56, né? Já dá para ter uma noção aí, 56 já vai mais de 50 anos, né? Que aconteceu. São 60 e poucos anos, 64 anos. E aí, nessa proposta, ele continuou com a argumentação sobre Turing, sobre a computação automatizada, né? Que era uma computação porque o Turing acreditava que as máquinas poderiam, se fossem evoluídas, que elas poderiam pensar por si só. E, na verdade, era a discussão que o McCartney tinha contra o Turing. Né? A proposta conteve a seguinte declaração. A principal declaração do McCartney sobre a IA. O estudo é proceder com base na conjectura
de que todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para simulá-la. E aí a questão do Turing já era o Turing dizia que se você não consegue distinguir se uma máquina de um ser humano, né? Logo essa máquina é dita inteligente e ela se passa por um ser humano, ela pensa. Em outras palavras aí sobre o que o McCartney falou, né? Qualquer elemento da inteligência pode ser dividido em pequenos passos, de modo que cada um dos passos seja tão simples e mecânico, né, que possa ser escrito como um programa de computador. E foi através dessa afirmação, que é uma conjectura, né, isso é importante, o que significa que não podemos realmente provar que é verdade. Isso aí não dá, ele simplesmente falou. No entanto, a ideia é absolutamente fundamental quando se trata da maneira como a gente pensa sobre inteligência artificial, né? Tem um site muito legal que eu deixei aí para vocês. Eu recomendo acessar o capítulo 1 do Deep Learning para aprender mais sobre a origem da IA. É um livro online, é o Deep Learning Book. Ele é online, é gratuito e é em português. Ele tem em português, viu? Então é bem bacana, tá aí o link, é o deeplearningbook.com.br. Literalmente um belo de um livro online, foi montado pelo pessoal da Data Science Academy, se eu não estou enganado. É bem legal. Eu recomendo dar uma fuçada nele lá, porque se você quiser aprender um pouquinho mais sobre aprendizado profundo, né, Deep Learning, é uma boa saída. E aí vamos fazer um questionamento importante, né? Por que a pesquisa e os jogos se tornam pontos centrais para a pesquisa de inteligência artificial? Por que que a gente tem a área de pesquisa e a área de jogos como pontos centrais nos estudos de inteligência artificial? E aí vem algumas brincadeirinhas, né? A gente tem aí algumas coisas interessantes. A gente começa a analisar a história da computação, a gente vai passar com certeza, né? Se for falar de inteligência artificial, você vai ouvir falar sobre IBM, vai ouvir falar sobre Deep Blue e vai ouvir falar sobre jogo de xadrez. Isso com certeza você vai ouvir falar. Isso de ouvir falar sobre jogo de xadrez, inteligência artificial, Deep Blue, é muito interessante, porque foi construída há um tempo atrás uma máquina, um programa de computador, né, que conseguiu derrotar um jogador de xadrez. Isso é uma discussão complicada, né? Quando a gente fala que conseguiu derrotar, a história em si, né, ela traz muitos pontos controversos, né? Não é muito claro o que aconteceu. A gente tem aí algumas discussões, principalmente se você quiser ver e entender um pouco sobre o assunto, tem algumas, principalmente na internet, YouTube, você consegue ver muitos vídeos explicativos sobre os problemas que aconteceu no processo avaliativo do Kasparov perder para o Deep Blue, né? Quando que isso aconteceu, como que aconteceu e como que ele ganhou também é uma outra questão bem interessante. São discussões é, são bem relevantes, são discussões que fazem com que a gente possa pensar que será que realmente isso é um ponto interessante para ser analisado, avaliado e entendido como inteligência artificial, sendo que a máquina consegue montar uma tabela gigante de jogos, então imagina lá como a gente estava conversando, né, no início dessa aula, a gente falou que a gente poderia pegar, por exemplo, o jogo nosso Travessia e montar todos os estados, e a gente sabe todos os possíveis estados. A partir de um ponto, de um determinado estado, eu sei para onde eu posso ir, eu sei o que eu posso fazer para frente.
E ali eu sei, se chegar naquele ponto, eu sei quais outros pontos podem acontecer. Então eu monto um caminho possível. E foi isso daí que foi levado em consideração, e é o que o Pedrão colocou em resposta no chat em particular para mim. É exatamente isso, monta-se uma tabela de estados, né, onde você inicia-se numa primeira posição e você analisa todos os estados seguintes possíveis. E aí, novamente, a gente está em estados possíveis, não todos os estados, são todos os estados possíveis. E aí você vai fazendo, então, se eu pegar o próximo estado e eu analiso os próximos estados possíveis, eu vou acabar montando uma árvore, né? E essa árvore daí, se eu souber analisar, se eu tiver um algoritmo bom o suficiente para passar por ela analisando tudo, eu consigo, então, fazer com que eu tenha uma ferramenta que consiga pensar em todas as possibilidades possíveis de jogadas, por exemplo, do jogo de xadrez. E aí o que acontece? O ser humano consegue pensar vários passos à frente, mas ele não consegue pensar todos, né? E aí é o grande ponto. Será que isso daí é dito inteligente só porque ele consegue ter em memória todos os estados, né? É uma discussão bem profunda. Eu acho bem delicada, na verdade, né? Então é um ponto de discussão gigante dentro dos estudos de inteligência artificial. E aí, por exemplo, a gente poderia ver uma outra possibilidade de jogo que foi também que teve uma máquina ganhando, né? Que é o jogo de Go. O Go é um jogo de tabuleiro bem antigo, né? É um jogo de tabuleiro de estratégia, né? Que ele é originado lá na China e tem pelo menos aí 2.500 anos. E aí vários pesquisadores se interessam por estudá-lo e como eu poderia fazer para ganhar, né, em Go. É interessante, mas a gente vai falar um pouquinho mais dele adiante, né? A gente tem, né, que essas áreas de estudo de jogos e passos parece ser uma coisa assim não tão interessante, né? Por que que eu vou gastar tempo para poder resolver um jogo de xadrez? O que isso traz de ganho para a humanidade? O cara resolve, ganha, eu criei um algoritmo que consegue armazenar em memória todas as possíveis jogadas e aí, de acordo com o que eu faço, ele analisa o melhor caminho e ganha sempre dessa forma. O que que isso me traz de benefícios? Realmente, pensando simplesmente no jogo de xadrez em si, nada. É só um jogo que ganhou. Mas se você pensar que você está criando um algoritmo que faz análise de caminhos possíveis e traça o melhor caminho dentre os possíveis, começa a ficar algo interessante. Nós temos aí que a gente tem alguns algoritmos, né? E guardem esse nome e pesquisem, né? Por exemplo, como Minimax, ou também tem o Alphabeta, que também é um outro algoritmo interessante, que ajuda muito na resolução de jogos, né? Ele faz com que seja possível resolver jogos. Eu, no caso de vocês, procuraria por esses dois algoritmos aí para a gente continuar conversando sobre o nosso jogo da velha, né? Esse cara é interessantíssimo para a gente poder conversar. Eu acredito fortemente que a gente tenha possibilidades inúmeras de solucionar problemas de jogos, né? E essas possibilidades de solucionar problemas através de jogos eu curto bastante, eu acho muito interessante, acho muito bacana, e eu gosto muito, e acho que é extremamente útil isso daí para a gente poder levar o nosso o nosso conhecimento a um outro patamar.
Porque eu posso, por exemplo, imaginar solucionar jogos. E se eu tivesse aplicando agora o caixeiro viajante, né? O caixeiro viajante é um problema matemático antiquíssimo que é, na informática, como eu falei, tem um custo computacional muito alto. Ele tem o pior dos custos computacionais para resolver e não existe algoritmo otimizado para a resolução dele. Ele tem o pior dos custos, que é um custo fatorial. Isso daí é um problema gigante. E como que você soluciona o problema do caixeiro viajante? Você monta grafo, né? Faz grafo. Só que aí fazer análise de grafo, computacionalmente falando, é custoso. Não tem o que fazer. Então, se você for analisar, né, for pegar só a título de curiosidade para a gente ter valores, né? Se você for pegar é, um problema, né, colocar lá, por exemplo, cinco cidades para serem analisadas, né, no problema do caixeiro viajante. 5 cidades daria 120 possibilidades, 120 estados. Aí você fala, ah, beleza. E se eu pegar 6, muda muito? Não, não muda muito, não. De 120 passa para 720, só isso. Subiu só 600 estados possíveis, incluindo uma cidade. É um custo fatorial. Então, o custo de resolução fatorial é muito grande para um computador. Com 100 cidades para serem avaliadas, analisadas, já começa a ficar um negócio extremamente complicado, viu? Muito provavelmente não teremos máquina para resolver isso daí. Se você tentar, por exemplo, imaginar, eu quero passar por todas as cidades do Brasil. O Brasil tem mais de 5.000 cidades e eu quero otimizar a minha ida a partir de um determinado ponto. Você vai morrer, o teu neto vai morrer, o neto do teu neto, o tataraneto do teu neto, e ainda não vai ter a resolução desse problema pelo custo computacional ser tão alto. E isso é um problema. Logo, a gente pode imaginar que o problema do caixeiro viajante é legal, é bacana, é divertido, dá para a gente programar, dá para a gente aprender grafo, dá para a gente aprender algoritmos fatoriais, tem algoritmos de solução, tem possibilidade de solução, porém, todavia, entretanto, o que acontece, né? Aonde eu posso utilizar isso daí no mundo real? No mundo real, a gente poderia imaginar em otimização logística. Então, eu tenho, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de transporte e eu quero otimizar as minhas entregas. Como que eu posso fazer isso daí para otimizar as minhas entregas? Algoritmo do caixeiro viajante. A gente pode fazer isso daí através do algoritmo do caixeiro viajante. Assim como, por exemplo, eu quero carregar um caminhão com né, caixas, e as caixas são de tamanhos diferentes. Eu quero colocar maior quantidade de caixas dentro dos limites do caminhão, dentro da capacidade de peso e dentro de todos os processos, dentro de todas as regras de possibilidades que eu tenho para carregar e sobrecarregar, colocar uma caixa sobre outra, né? Tem aquele probleminha da bolsa, né? Quantas coisas você consegue colocar dentro de uma bolsa. São problemas matemáticos. E aí a computação vem para solucionar isso daí. Então, quando a gente fala que inteligência artificial nada mais é do que matemática, estatística e ciência da computação, tudo misturado, é isso. É essa ideia que eu gostaria de deixar. Só para recapitular o que a gente viu até o momento para a gente solucionar é, problemas, a gente na inteligência artificial a gente usa agentes. Os agentes eles têm sensores para monitorar o mundo externo, eles têm um núcleo que é processável, né, que é para fazer o processamento, e ele termina, né, fazendo a ação de alguma forma.
O que a gente está fazendo agora não é vendo entrada e não é vendo saída. Então, a gente não está analisando nem os sensores, nem os atuadores. A gente está analisando o core nesse momento aí de como que a gente tem que trabalhar. A gente entendeu que para resolver um problema, a gente tem que saber quais são os estados possíveis que ele pode assumir. Nesse caso, não necessariamente a gente precisaria de todos os estados, né? Conforme a gente vai trabalhando com alguns algoritmos, a gente não precisa analisar todos os estados, não precisa ter todos os estados analisados, mas a gente pode analisar uma boa quantidade de estados e aí, através de matemática, a gente transforma isso em números e através de estatística a gente verifica qual é a melhor possibilidade para a situação atual que a gente tem ali. E aí a gente acabou de estar transformando tudo isso daí em inteligência artificial, em aprendizado de máquina, em possibilidade de solucionar problema. É essa a ideia daí. Quando a gente falou de custos, a gente viu que as arestas que a gente liga um nó a outro, ou um estado a outro, né? Depende se você estiver falando na resolução de problema, ou se não a gente estiver falando de grafos, é isso que a gente tem de mais interessante. A gente tem matemática novamente, né? E é isso, não é nada do outro mundo, são coisas que já vimos na faculdade, já estudamos, e então a gente pode utilizar aí de alguma forma inteligente, tentar colocar dentro de algum algoritmo para solucionar um problema. Proponho então que vocês viram que solucionar o problema, vocês em 5 minutos já lançaram aí o jogo da velha pronto. Perfeito, era isso mesmo que eu esperava. Por isso que eu não estou pedindo para você simplesmente fazer o jogo da velha, porque você vai olhar na internet, vai procurar em qualquer língua que for e vai achar. Eu quero que você entenda como que aquilo dali faz para acontecer o que a gente quer, que é o robô ou a inteligência artificial ou o computador nunca perder, ele sempre empatar ou ganhar. Isso daí é a análise que eu quero, e a dica ficou aí no final dos slides. São 2 algoritmos que eu acho que valem a pena pesquisar. Tem o Alphabeta e o Minimax, eu recomendaria procurar por um deles, e aí a gente continua analisando isso daí nas próximas aulas. Gostaria muito que vocês pudessem ter mais um tempo para pesquisar sobre eles, dá uma olhada, uma lida, aproveita esse tempo de aula que a gente ainda tem para dar uma fuçadinha. É bem interessante. Eu, pelo menos, eu acho muito legal a técnica que é aplicada e eu recomendaria dar uma fuçada. É valoroso isso daí. Eu vou encerrar essa gravação e aí qualquer coisa a gente grava aí depois de novo o que for necessário, tá bom? Alguém tem alguma dúvida?